As respostas que você precisa, elas já estão dentro de você. Você só precisa se conectar com você mesmo, entrar em movimento. É assim que eu estou começando esse vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu estarei postando aqui no meu canal do YouTube sobre organizando a minha vida. E, gente, isso é muito interessante porque o dia que eu decidi, peraí, eu vou organizar a minha vida. Porque o que acontece? Quando eu tinha me casado, minha vida tava tão organizadinha, sabe? Poxa, minha casa com tudo novinho, né? Recém-casada, tudo organizadinho. Eu tinha um quarto da bagunça. E esse quarto da bagunça, olha que interessante. Esse quarto da bagunça, eu guardava tanta roupa. Eu lembro que era um quarto e tinha, deixa eu ver, umas 4 araras só de roupas minhas. Eu tinha acabado de me casar e a gente não tinha feito guarda-roupa, não tinha comprado nada disso, né? Então eu tinha 4 araras lotadas de roupa, muita roupa empilhada, guardada dentro de caixa. Eu sempre tive muita roupa, sempre gostei, né? Sempre trabalhando com moda. Quando eu criava as coleções da Menina Palito, eu sempre queria tirar uma peça de cada pra mim. Acabava acumulando aquele tanto de roupa. E muito sapato, gente. Eu era assim, uma centopeia. E eu lembro que uma das primeiras confusões do meu casamento com o Elvis era sobre os meus sapatos. Porque eu trabalhava, né, na época eu tinha minha loja física. E aí, nessa época, eu ia pra loja, tipo assim, todo dia. Eu não repetia roupa. E aí, todo dia, claro que eu tinha, assim, as minhas peças favoritas, né? Mas todo dia, eu tava com um sapato, uma sandália diferente. E aí, quando eu chegava em casa à noite, eu ia deixando pelos cantinhos. Eu fazia do meu apartamento, na época era só eu e o Elvis, eu fazia do meu apartamento como se fosse assim, igual o meu quarto na época de solteira. E aí eu ia deixando os sapatos. E esse foi o primeiro conflito nosso de casal. Porque ele começou a reclamar dos meus sapatos pela casa e eu achei aquilo, tipo, eu não gostei, achei aquilo um absurdo e a gente começava a brigar por isso. Até que um dia eu falei, ai, cansei dele ficar reclamando dos meus sapatos. Organizei um lugar para os meus sapatos dentro desse meu quartinho da bagunça, né? Que eu chamava de meu closet. E organizei um lugar para esses sapatos lá. Mesmo assim, gente, vocês devem saber, né? A gente, no dia a dia, guarda-roupa na arara, você não ter guarda-roupa, fica tudo exposto. Então, assim, nunca parece que tá de fato muito arrumadinho. E, enfim, esse quartinho, na hora da correria, virava literalmente uma bagunça. Quando eu engravidei do Davi, foi um dos processos de que eu precisava organizar a minha vida. E aí eu falei assim, e aí, amor, e agora? Porque esse quartinho, na época o nosso apartamento era de 2 quartos, né? Aí eu falei, onde é o meu closet, que eu guardo todas as minhas roupas, todos os meus sapatos, eu vou precisar que seja o quarto do Davi, né? Como é que eu vou fazer? Eu lembro que na época a gente começou a organizar pra fazer os nossos armários, nossos guarda-roupas todos pré-moldados pra caber dentro do quarto. Então a gente fez no quarto de casal e a gente fez também no quarto que seria o do Davi. Ficaram 2 guarda-roupas muito grandes onde eu consegui organizar tudo, as minhas roupas, os meus sapatos. E nessa época eu fiz um bazar também, porque eu precisei, né, desfazer de bastante coisa que eu não ia colocar dentro do guarda-roupa. Enfim, ali começava o primeiro processo de organização da minha vida. Porque quando eu vi que eu tava com os guarda-roupas, com tudo, e eu falei assim, poxa, chegada de um novo bebê, e eu vou estar com uma criança, gente, como é que vai ser minha vida? Eu não posso continuar bagunceira desse jeito, porque o meu filho vai ver, porque, né, eu preciso ser prática no meu dia a dia, então eu não vou mais precisar de tanta roupa assim. Enfim, ali começava dentro de mim uma pequenininha revolução. Ai, gente, é até engraçado contar isso, juro, porque olhando assim pra minha vida, meu marido mesmo que vai estar me ajudando a editar esse vídeo, ele vai estar rindo. Porque
o desenrolar da história, né? É muito engraçado olhar pra isso. Mas ali começava uma pequena revoluçãozinha dentro de mim. Por quê? Eu organizei tudo, gente. Eu fiz bazar, eu desfiz da maioria das roupas que eu não precisava, sabe? Que eu não tava usando há tempos. E aí eu fiquei com só os calçados que eu iria mesmo usar naquele momento. E assim eu fiz. E consegui organizar tudo dentro do guarda-roupa. Aí comprei o enxoval do Davi na época. E arrumei tudo lindo, o quartinho, montei o quarto dele, ficou perfeito. Aí com isso, durante a gestação, eu fui organizando toda a minha casa também. Aí eu organizei o meu guarda-roupa, a parte do Elvis. Aí eu organizei o meu quarto, os lençóis, as toalhas, a cozinha, o armário da cozinha. Eu tinha milhões de... eu tinha milhões de Tupperware. E, gente, eu sei que eu deixei tudo milimetricamente organizado. Minha casinha ficou a coisa mais fofa do mundo e muito organizada. Aí o Davi nasceu e foi mil maravilhas. Eu conseguia manter o quartinho dele todo lindo, todo organizado, as roupinhas. Nossa, gente, era ótimo. Daí foi quando eu engravidei das gêmeas. E na espera pelas gêmeas, mais uma vez eu fiz outra organização dessa. E aí organizando tudo, preparando a minha vida para receber as gêmeas. Porque eu sempre pensava, gente, eu preciso ser prática na minha vida com 3 bebês, né? Desde a época do Davi eu já comecei a me organizar quanto a isso. Aí das gêmeas eu pensava novamente, nossa, eu preciso ser prática na minha vida com 3 bebês e tudo lindo. Organizei. Gente, na gravidez das gêmeas, ficava só eu e o Davi em casa. Eu já tinha fechado minha loja online, como eu falei no último vídeo. E já tava vendendo somente online. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava pelo celular. E aí, eu terminava de fazer ali as minhas postagens, de me comunicar ali com todas as minhas clientes, de fechar minhas vendas. Eu tirava, tipo assim, um momento do dia pra fazer isso. E aí, outros momentos do dia, depois eu vou ensinar vocês como que eu fazia. E eu ia organizando. Gente, eu organizei gaveta por gaveta, tudo milimetricamente, pra chegada das gêmeas. Mas aí, chegaram as minhas meninas, que eu chamo de um furacãozinho na minha vida. Que, gente, quando elas nasceram, impossível. Eu nunca mais consegui organizar o guarda-roupa delas. As gavetinhas eram no máximo assim, a gaveta das blusinhas, dos bores, a gaveta dos vestidinhos, a gaveta das calças. Só que assim, ó, dava tempo de tirar do varal, colocava ali dobrado, beleza. Mas na correria do dia a dia aquilo ficava um tumultozinho. E aí chegava a época de mêsversário, aniversário, aquele turbilhão de presentes e muitos brinquedos. E aí o quartinho do Davi, né, ficou dividido para metade sendo do Davi, metade sendo delas duas. E aí juntou com os brinquedos do Davi, as roupas do Davi. E aí eu tinha tempo de cuidar delas, tinha tempo de empreender, né, atender minhas clientes, fazer as vendas. Por quê? Porque a minha fábrica nesse momento estava crescendo. Na gestação das gêmeas, ficava eu e o Davi em casa, como eu disse. Eu ficava atendendo as minhas clientes, fazendo as minhas vendas online, e as minhas vendas foram aumentando bastante. A gente abriu a nossa fábrica, né, de camisetas, então eu tinha que ter vendas acontecendo para o Elvis estar produzindo na nossa fábrica. E aí foi quando a gente começou a contratar uma costureira, né, contratou a atendente, e aí a fábrica foi começando a acontecer enquanto eu fazia as vendas de casa, cuidando do Davi e cuidando da minha casa. E aí eu tinha que ficar organizando tudo isso. Quando as gêmeas nasceram, o meu tempo ficou assim, cuidar das gêmeas, cuidar do Davi, que já é tipo assim, opa, acabou o tempo, né? Não sobra tempo pra mais nada. Pois é, mas em meio a tudo isso eu me dedicava muito, gente. Eu me dedicava muito. Eu postava as fotos que eu tinha feito das camisetas, eu fazia postagem, aí as camisetas ficavam prontas, as peças piloto, eu fazia todo um cenário, fotografava, ia postando, ia fazendo as minhas vendas, aí
tirava os meus momentos bem organizadinha, de fazer os lanches das crianças, fazer comida, organizar a casa, dar banho nas crianças. Aí, o que eu fiz? Pra dar certo, eu comecei a criar uma rotina que realmente funcionava. Então, nisso, as vendas foram aumentando, a fábrica foi funcionando, crescendo e tudo isso acontecendo. Mas, alguns momentos eu tive muita dificuldade, porque assim, a bagunça da casa, principalmente das roupas, né, das gêmeas, não dava tempo. E eu não tinha condições nessa época de contratar diarista, de contratar faxineira, porque como empreendedor, meu marido trabalhando junto comigo, né, a gente tinha que fazer um investimento na produção das peças e sustentar as crianças e nos sustentar, e carro, e gasolina, e enfim. Isso foi, assim, bem desafiador. Isso foi muito desafiador. Por que eu tô começando a contar pra vocês toda essa minha trajetória, né? Porque eu preciso que vocês entendam que eu vivi os meus momentos de organização, passei por momentos de um verdadeiro caos, de falar assim, meu Deus, socorro, e de momentos que eu me vi muito feliz, muito animada, falando assim, é agora, eu vou com tudo, eu vou retomar, vou me reerguer, e tive momentos de estar lá embaixo, lá no fundinho do poço mesmo, e falar assim, nossa, meu Deus, eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito sem apoio. Por mais que exista uma rede de apoio ao nosso redor, a maternidade em si ela é muito solitária. E o empreendedorismo também, em certos momentos, né? Então, eu tive os meus momentos de altos e os meus momentos de baixo mesmo, assim, de estar lá no fundinho do poço. Mas em todos esses momentos o Senhor teve aqui, ó, me segurando na minha mão e me pegando lá no fundinho do poço e falando assim, volta que eu tô aqui com você. E aí, aonde eu quero chegar, né, do porquê desse vídeo, de eu estar contando toda a minha trajetória, é que eu precisei, a partir de tudo isso, quando eu falei assim, beleza, eu sei aonde que eu acerto, eu sei aonde que eu erro, eu sei aonde que eu não tô tendo força. Então, assim, no fundo, eu precisava me conectar comigo mesma primeiro, sempre. Deus, ele tá aqui dentro. Então, quando a gente, ó, se conecta conosco, se conecta com Deus e usa aquilo que a gente já tem ao nosso favor, é maravilhoso. Eu vou te ajudar para que você consiga criar a sua rotina perfeita, porque a sua vida, por mais que você se identifique com a minha, se você tiver também filhos na idade dos meus, se forem 3 também, como eu, ou mais, né? Querendo ou não, tem coisas que são diferentes. Tem os horários da escolinha das crianças que não vai ser iguais aos meus. Enfim, tem uma série de coisas. Então, o que eu vou te motivar, te ensinar e fazer com que você compreenda é que você vai criar a sua própria rotina, mas que você vai fazer ela dar certo. E vão ter, sim, aí sim eu vou conseguir te ensinar as estratégias para fazer dar certo. Será que tá dando pra entender? Será que ficou assim legal? Eu quero muito que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários dúvidas, né? Perguntas. Por exemplo, Camila, como é que você fazia, sei lá, uma pergunta aleatória no dia de levar as crianças ao médico? Como é que era? Tá bom? Deixem as suas dúvidas. Se você chegou aqui agora, esse é o primeiro vídeo, está me conhecendo hoje, bem-vinda, tá? Se inscreva aqui no canal, minhas inscritas maravilhosas, deixem o seu like, tá bom? E me sigam também no meu Instagram, Camila P. Portela,
tá? E tem o meu canal do Telegram, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês participarem. Algumas de vocês já estão entrando lá, muitas já se apresentaram, e lá tem como a opção de vocês conversarem comigo. Isso é muito legal, então a gente vai estar bem próxima nesse momento. Como eu disse, esse é o segundo vídeo da série Organizando a Minha Vida. Tô compartilhando primeiro nem isso aqui das milhões de experiências que eu tive. E é como eu disse, a gente vai organizar a nossa vida num todo, sabe? Eu quero que você amplie a sua visão, que você amplie a sua mente, que você tenha um novo olhar, sabe? Sobre tudo, e que você seja, de fato, uma mulher realizada em todas as áreas da sua vida, tá bom? Um beijo bem grande nos corações. Até o próximo vídeo. Eu te espero, hein? Tchau!